junho. E nós estamos numa campanha, irmãos. Nós vamos ter uma despesa muito alta, nós vamos deixar lá uma escola de música. Nós iremos comprar material escolar para 100 crianças e iremos pregar nas ruas, nas comunidades e nas igrejas na Angola. E vai eu e a missionária Raquel, que é um sonho, desde a minha conversão, e nós iremos deixar uma base do projeto Arrependa-se na Angola, e eu creio que essa base vai dar muitas almas e muitos frutos para a glória de Deus. E eu quero que você faça parte desse projeto, que faz toda a diferença. Porque tudo que o pastor Carlos faz, a missionária faz, irmãos, as almas que estão sendo ganhas, as igrejas que estão sendo construídas e abertas, os programas de rádios missionários, vocês fazem parte de tudo isso. Vocês fazem parte de tudo isso. Então, eu quero te convidar a fazer parte desse projeto Angola. Eu vou fazer um cartaz, amanhã eu vou estar divulgando o cartaz para vocês. E esse projeto, ele trará muito resultado e muito fruto para a glória de Deus. Agora, nesse exato momento, nós estamos com mais de 200 jovens na Amazônia. É a nossa base missionária lá no sítio Novo Horizonte. Eu vou mostrar fotos amanhã para vocês também. Nós estamos com mais de 200 jovens sendo alimentados pela palavra de Deus. Irmãos, nós, através do projeto Arrependa-se, ressuscitamos o sítio Novo Horizonte, reformamos, fizemos uma casa missionária, uma casa para receber família. Nós fizemos a ponte, né, uma baita de uma ponte lá, construímos, né, teve reformas feitas agora para o Acampa Jovens, e todas essas 200 jovens que estão lá poderiam estar lá usando droga, se prostituindo, mas nós conseguimos levar mais de 200 jovens para dentro de um sítio para receber a palavra. Caiu de novo aqui, para receber a palavra de Deus. E vocês fazem parte de tudo isso. Tudo isso. Vocês fazem parte de todas essas almas, todos esses projetos, você faz parte. Então, não deixe, né, de enviar sua oferta. Você que nunca ofertou, nunca contribuiu, nunca lançou uma semente, eu quero te convidar a fazer parte de tudo isso. E eu tenho certeza, irmãos, nós temos muitos testemunhos mesmo. Tem pessoas que estão aqui na live que já foram alvos da bênção de Deus através da sua semeadura. Através da sua semeadura. Então, eu quero te convidar a fazer parte deste projeto. O projeto Arrependa-se nasceu no coração de Deus. E eu quero que você não tenha medo de ofertar, mas faça com liberalidade. Irmãos, oferta é com liberalidade. Eu participei de um culto segunda-feira, eu ministrei uma oferta no culto. E na quinta-feira, uma pessoa que fez uma oferta de R$50, com propósito, que eu sempre falo, faça uma oferta com propósito. Dinheiro é espiritual, irmãos. Quando você lançar uma semente, você tem que saber a terra que você está lançando a semente. Se você lança a tua semente numa terra seca, numa terra improdutiva, ela nunca vai gerar.
Agora, quando você lança a tua semente numa terra que produz, numa terra que gera, a tua semente vai multiplicar. E essa pessoa precisava de um milagre essa semana, e ela ofertou R$ 50 na segunda-feira. E na quinta-feira ela recebeu mais de 100 vezes a sua oferta. Ela recebeu R$ 5.400. Ela ficou tão maravilhada, e ela me mandou uma mensagem e disse: pastor Carlos, que coisa sobrenatural. Deus é na sua vida. Deus é nesse propósito. E eu quero te dizer em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos nos mistérios de Deus. Irmãos, e dinheiro é espiritual. Quando você entender que melhor coisa é dar do que receber, quando você entender o que Jesus disse: dai e vos será dado, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Quando você entender a liberalidade, irmãos, Deus não quer 10%, Deus não quer tua oferta, Deus quer tudo. Quando você entender que tudo que você tem não te pertence, pertence a Ele, que você é apenas um mordomo das bênçãos, e você administra as bênçãos do Senhor, o que Ele te pede, você não vai duvidar, você vai obedecer. Por que tem pessoas que não prosperam, irmãos? Porque elas são presas, elas acham que são dona da casa, dona do carro, dona do dinheiro. Você não é dona de nada. Biblicamente, nós estamos dentro de uma monarquia, de um reinado. Deus é dono de tudo. E eu sou um mordomo dele, eu administro os bens dele. E através dos meus bens, o nome dele é glorificado. Então, se Deus me pedir um carro, se Deus me pedir uma casa, se Deus me pedir qualquer coisa, eu vou entregar. Por quê? Porque não é meu, é dele. E quando eu entrego, o que ele faz? Dai e vos será dado. A boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. E eu quero te convidar, te desafiar a ser um contribuinte fiel do projeto Arrependa-se. Então, lança a sua semente. Pastor, eu não tenho R$1.000, R$2.000, R$100. Eu tenho R$10. Irmão, tudo é oferta, tudo é semente. E tudo gera provisão e providência. Quando eu vejo que alguém mandou R$2, R$5 de oferta, R$1 de oferta, tem pessoas que mandam R$1 de oferta, eu me alegro, irmãos, porque eu sei que essas pessoas estão dando o que elas podem. Muitos estão até se sacrificando, mas elas estão sendo alvos do milagre de Deus. Nós oramos, eu e a missionária Raquel, oramos semanalmente por todos que têm lançado a semente. E nós estamos muito felizes, porque nós ouvimos muitos testemunhos. Amém? Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Uma breve palavra, né? Eu vou ler Isaías, capítulo 24, versículo 21 e 22. Isaías 24, versículo 21 e 22. Olha o que diz a palavra de Deus. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como preso numa masmorra, e serão encarcerados num cárceres, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. Isaías 24, versículo 21 e 22, o Senhor está falando sobre o juízo, sobre todos os governos do mundo, o dia do Senhor. Sofonias, capítulo de número 1. Olha o que diz a palavra. Eu vou ler alguns versículos para vocês, versículo 14 ao 18. Olha o que diz a palavra.
O grande dia do Senhor está perto e se apressa. Muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Aí olha o que diz: eu angustiarei os homens, e eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque fará certamente de todos, presta atenção, fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Todos os moradores da terra. Aí olha o que diz Isaías, capítulo 13, versículo 9 e 11. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr por terra em assolação e dela destruir os pecadores. Presta atenção no texto. Destruir os pescadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Meu Deus do céu. Pastor Carlos, por que o senhor está lendo esse texto? É Isaías 13, de 9 a 11. Isaías 13, de 9 a 11. Pastor Carlos, por que o senhor está lendo esses textos? Eu estou lendo esses textos, irmãos, porque muita gente está numa vibe de fugir do Apocalipse. E o Apocalipse, né, a tribulação e a grande tribulação, 1260 dias de tribulação e 1290 dias de uma grande tribulação. É um período em que Deus vai manifestar sobre a terra a vingança, a justiça. Veja que Sofonias deixa muito claro que a prata, o ouro, nada vai poder livrá-los do dia do Senhor. Que o Senhor vai angustiar todos os homens. Que ele vai fazer de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Veja que no texto de Isaías, diz no verso 11, e visitarei sobre o mundo a sua maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Qual é o propósito do dia do Senhor? O propósito do dia do Senhor é abater, é destruir, é acabar com toda a prepotência dos pecadores e dos reis e dos poderosos do mundo. E quando você estuda sobre o dia do Senhor, você vê que é um dia de vingança do próprio Deus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, 10. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. A espada devorará e fartar-se-á,
e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então veja bem, propósito do dia do Senhor, vingar os adversários. E olha o que a Bíblia diz: a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles. Agora presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Deus vai vingar os seus adversários no dia do Senhor. Deus vai abater os poderosos no dia do Senhor. A igreja é adversária de Deus, irmãos? A igreja é adversária de Deus? Os santos são adversários de Deus? Os santos vão ser vingados pela sua iniquidade? Ou eu creio que eu sou perdoado, que eu sou a eleita do Senhor, que eu sou a igreja adornada, ataviada, embelezada para o casamento, ou eu acredito que eu vou ser vingado e julgado com os pecadores nessa terra? O dia do Senhor, ele vai abater e vai vingar os seus adversários. Os seus adversários. Olha o que Ezequiel disse no capítulo 30, verso 3 e 4. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. O tempo dos gentios será uma espada virá do Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem transpassados no Egito e tomarão a sua multidão e quebrar-se-á os seus fundamentos. Olha o que diz Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará a sua dura espada grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Meu Deus. Aí a Bíblia diz, Sofonias 3:8. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e toda a minha ira, porque esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Meu Deus, é forte isso aqui, meu irmão. Eu vou ler de novo Sofonias 3:8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor. Veja que você não vê a igreja, você não vê salvos aqui. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu. Você está entendendo que você não vê? Deus vai reunir as nações, é isso que a Bíblia está dizendo. Deus vai reunir as nações para derramar sobre ele a sua indignação e todo o ardor da sua ira, porque a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Deus vai derramar a sua ira sobre as nações. Ele vai derramar a sua ira, a sua indignação. Ele vai congregar os reinos para derramar. Aí eu digo, a igreja,
A igreja santa, a igreja lavada, a igreja remida, a igreja dos salvos, eu e você que temos o nome escrito no livro da vida, nós estamos nesse grupo, irmãos. Eu pergunto para você, nós estamos nesse grupo? A igreja meretriz, a igreja prostituta, ela vai ficar no arrebatamento. O dia do Senhor é para aqueles que se levantam contra Deus. A vingança é contra os seus adversários. É contra os seus adversários. A igreja não é adversária do Senhor. A igreja é eleita. A igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. E aí eu pergunto para vocês. A igreja não se enquadra, irmãos. Olha o que diz Isaías 2:12. Isaías 2:12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Aí olha o que a Bíblia diz, dia de trevas e de tristeza, de nuvens, de trevas, de expressas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante de geração em geração. É muito forte. É muito forte. Porque é a profecia. É a profecia. É a profecia. Agora, veja bem, irmãos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque esses dias eu me deparei, foi depois de uma live, deitado. É como se Deus tivesse falado para mim, o dia é meu, a vingança é minha, o juízo é meu. E esse povo quer fugir da minha presença? Esse povo quer fugir da minha face? Porque a Bíblia diz que não vai escapar ninguém. A destruição do dia do Senhor virá sobre todas as nações do mundo. Todos os reinos da terra. Todos os poderosos serão abatidos. A vingança é para os adversários de Deus, e nós não somos adversários de Deus, nós somos a igreja de Deus. A igreja de Deus. A igreja lavada e remida, adornada e ataviada pelo Espírito, lavada e remida pelo sangue. Ou você sabe quem você é em Deus, meu irmão, ou você vai viver na neura. Você não vai viver. Aí eu fico imaginando o que o céu fica olhando para nós. Que existe uma expectativa do céu, nós somos monitorados pelo céu. E aí eu fico olhando o céu, olhando para os filhos de Deus com medo, com pânico, com ansiedade. Essa semana eu recebi um áudio, pastor, pelo amor de Deus, eu estou sem dinheiro, vai acabar a comida do mercado. Olha só, meu irmão, a pessoa dessa não vive, porque ela ouviu uma live que vai acabar água, vai acabar luz, vai acabar internet, vai acabar comida. E o que eu vou fazer agora? Uma pessoa dessa não vive.
Uma pessoa dessa não tem paz, não tem tranquilidade, não tem alegria. E a minha imagem de uma pessoa dessa é que ela não abraça, ela não sorri, ela vive em pânico. E que evangelho é esse, meu irmão? Eu pergunto, que evangelho é esse? Se Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida abundante. E a vida abundante que Jesus nos promete não é a vida após a morte. A vida abundante que Jesus nos promete é aqui na terra. Uma vida abundante não é uma vida que você tenha tudo, mas é uma vida tranquila, é uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de domínio próprio. Que vida essas pessoas estão vivendo? Que vida abundante as pessoas estão vivendo? Que não sonham, que não projetam, que tudo é o apocalipse, que agora é a terceira guerra mundial, que agora vai acontecer, que agora... Irmãos, tem 11 países na Europa com os tratores lá, o agro parado. As pessoas estão vivendo. Que evangelho é esse? Que se Jesus diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, vestir, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Se Deus veste e alimenta elas, não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então, que evangelho que a gente está vivendo? É o evangelho do pânico, do medo, do que Deus me mostrou, que Deus vai fazer? Que evangelho é esse, irmãos? Esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho. Aí as pessoas vão falar, eu vou fugir. Vai fugir para onde? Para o dia de Deus? Não, você está fugindo para o encontro de Deus. Se você está fugindo para o Apocalipse, se você acredita que a tribulação já começou, você está indo para onde? Se eu mostrei aqui que o dia de Deus, o grande e terrível dia do Senhor, é do Senhor. E eu falei aqui, se eu tivesse 2 versículos bíblicos, 2, dizendo fuja, se esconda, cria um bunker, vá para o meio do mato, estoque comida. Se eu tivesse 2 versículos que me desse uma base doutrinária para ensinar, mas você não tem 2 versículos. 2 versículos. Você não tem base, você não vê nenhum apóstolo fugindo. Você não vê nenhum apóstolo se escondendo. Você não vê a igreja primitiva fugindo. Você não vê a igreja primitiva correndo. E para onde eles iam, quando a Bíblia fala da dispersão para a Judéia e Samaria, foi para o cumprimento profético. Deus espalhou para que o evangelho chegasse na Judéia e Samaria e nos confins da terra. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, que o evangelho é boas novas. O significado do evangelho é boas notícias. O reino de Deus é gozo, paz e alegria no espírito. E se tudo que você está ouvindo na internet não está te gerando gozo, paz e alegria no espírito, não vem do reino de Deus. Se tudo que você está ouvindo na internet não tem te trazido gozo, alegria, paz, tranquilidade, não é reino de Deus. É heresia, é mentira.
É mentira o que você está ouvindo. É fábulas. Não é evangelho. Não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não o evangelho da cruz de Cristo. Gozo, paz e alegria no Espírito. Se você não tem gozo, não tem paz e não tem alegria no Espírito, você não está no reino de Deus. Não está no reino de Deus. Não está no reino de Deus. Então, vejam, irmãos, para concluir essa breve palavra, nós vamos continuar sobre esse assunto. Para que fugir? Para que viver no pânico? Para que viver no medo? Se tudo que está acontecendo é um cumprimento do que está escrito. E aonde eu estou no cumprimento? Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Que Deus é esse que habita dentro de mim? Veja bem, não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo e que o Espírito Santo habita em vós? Que Deus é esse que habita em mim, que não me tranquiliza? Que Deus é esse que habita em mim, que quer me ver no pânico, no medo, no terror? Que esperança esse Deus que habita em mim. Deus não habita fora de mim, ele habita em mim. Que Deus é esse que vive apavorado e com medo? Que habita em mim. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Isso não é Espírito Santo. Isso não é revelação do Espírito. Isso não me gera edificação. Isso não me acrescenta. Vocês estão entendendo? Então, nós vamos continuar. Outra coisa, irmãos, que é o que eu vou falar amanhã para vocês, que é essa questão da nova ordem mundial, parece que ela está acima de Deus. É que agora vai acontecer isso, que agora vai acontecer aquilo. Irmãos, Vladimir Putin, John Biden, Xi Jinping, Lula, Alexandre de Moraes, só estão obedecendo o que está escrito na Bíblia. O governo e o reino de Deus está acima de tudo isso. Eles não são nada diante de Deus, a ponto que Deus vai reuni-los e vai destruí-los. É o dia do Senhor, Deus vai reuni-los e destruí-los. Eles não são nada diante do poder da igreja. O único reino que jamais será destruído é a igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E aí parece que nós estamos enaltecendo homens malignos e estamos esquecendo de adorar o Cordeiro. Parece que nós estamos adorando o que Satanás está fazendo e estamos esquecendo de adorar o verdadeiro. Que evangelho é esse? Sendo que eles são ferramentas usadas por Deus para que se cumpra a palavra. Eles são servos. Vocês estão entendendo? Eles são servos. Servos. Servos do Senhor. Servo do Senhor. Servo. Eles são servos do Senhor que obedecem. Então, irmão, viva pelo poder da palavra.
O irmão Pedro está dizendo, não entendi, irmão Pedro. Faça o curso do pastor Marcelo, ele é Bíblia pura. Ele explica todos os textos fora de contexto. Então, para que vai fazer um curso se uma pessoa explica o texto fora de contexto? Não existe você fazer um curso em que o texto está fora de contexto. O texto tem que ser, a exegese do texto, ela tem que ter contexto. Ele não tem que estar fora do contexto. É uma heresia você comprar um curso para o Apocalipse, mesmo, para vencer o Apocalipse, sobreviver no Apocalipse. É uma heresia. Heresia. Se fosse tão preocupante, por que ele não dá? Faça essa pergunta. Se fosse algo tão necessário, se fosse uma revelação tão forte, ele tinha que doar o curso e não vender o curso. Então, nós precisamos, irmãos, nós precisamos nos tranquilizar na presença de Deus. Amém? Deixa eu orar por vocês, em nome de Jesus. Nós estamos em Maceió, no Conjuá de Congresso de Jovens, mas nós vamos ter lives todos os dias. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa live. Eu quero pedir a tua bênção, Senhor. A tua bênção, a tua proteção, a tua graça sobre a nossa semana, Pai. Nos dá uma semana abençoada na tua presença e que o nosso coração se abra, se tranquilize diante do cumprimento profético e diante da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, venha derramar sobre nós o bálsamo de Gileade. Venha derramar sobre nós azeite fresco na nossa lamparina. E que o nosso desejo, Senhor, seja de te servir, te adorar, te glorificar. E se envolver nos teus mistérios, para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, a nossa família, aonde colocarmos a planta do pé e estendermos a nossa mão, que a tua bênção se manifeste. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não deixe de semear no projeto Arrependas. Envie a sua contribuição, a sua oferta e nos ajude a fazer missões. E a compra da passagem nós estaremos indo para Angola. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.